Boa noite. Boa noite. A aprovação do governo Dilma despenca para 12% na pesquisa Ibope e 74% não confiam na presidente. Algumas áreas de São Paulo estão até hoje sem CEP. Os moradores sofrem para receber correspondência. Acidente envolvendo 4 carretas deixa uma pessoa morta e interdita a via Anchieta. O governo federal diz que 56 cidades do Nordeste estão em colapso hídrico. A situação em São Paulo continua crítica. Balança comercial registra o primeiro superávit do ano, mas a produção industrial tem a maior queda em quase 5 anos. Ações da Petrobras sobem depois de anúncio de financiamento bilionário de banco chinês. Estudantes ainda encontram problemas de cadastramento e renovação de contratos no FIES. Na cidade de São Paulo, há muitos moradores sem CEP que ainda não conseguem receber uma simples carta. São Paulo é a maior cidade do Brasil e imagine, ainda tem gente que não tem endereço próprio para receber correspondência. É o caso dos moradores de Marcilac, na zona sul da capital. É complicado, até para emprego, você não tem como. Às vezes chega, você vem receber a carta e já passou da entrevista. As pessoas usam o endereço da escola para receber as correspondências. Junto à subprefeitura, a resposta é: para eles regularizarem as ruas, necessita que os Correios instalem o CEP. Então fica um jogo de empurra-empurra, um jogando para o outro e ninguém resolvendo nada. Seu Miranda mora no bairro há apenas 2 meses e se assustou quando soube que não teria CEP em casa. É um direito de todo mundo. E aí tem algumas contas que inclusive nem chegam, né? Vai fazer 2 meses eu tive que mandar tirar a segunda via para pagar. De acordo com os Correios, na cidade de São Paulo, são 10 caixas postais comunitárias como esta que funcionam atendendo a população. A repórter Karina Zasnikoff está do outro lado da cidade, na Zona Oeste, e mostra como os moradores fazem para receber as correspondências por lá. Tássia, aqui na Vila Nova Esperança, quem faz o trabalho de distribuição das correspondências é a Lia. Ela separa tudo por rua e deixa nessa caixa aqui, que fica no mercadinho dela, para os moradores virem buscar. Só que esse favor que ela faz para o pessoal daqui não é tão simples assim. Todo dia, a Lia desce do mercado até a Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 9262, a casa da Gilda. É lá que o carteiro entrega todas as correspondências da vila. No caminho de volta, ela aproveita para entregar algumas cartas, como na casa da dona Dirce, por exemplo, que tem dificuldade para ir ao mercado. A senhora recebeu hoje uma carta da sua filha? Isso. Seria melhor receber aqui em casa? Eu acho que sim. Porque com nada eu não subo lá, que eu já não aguento. Lia teve a ideia da caixa comunitária há 3 anos. Tinha que ir numa agência do Correio, pegar, que ficava aqui no Apoador. Só que depois que eles mudaram de endereço, eles não quiseram mais que a caixa ficasse lá. Por meio de nota, a gerência dos Correios informou que não faz as entregas porque as ruas não são oficializadas, não tem emplacamento oficial e as casas têm numeração irregular. Só que no ano passado, a Eletropaulo esteve no local fazendo as instalações de luz. Colocou as placas com os nomes das ruas e os números das casas. E os CEPs estão lá direitinho, abaixo do endereço postal. Eles falam que eu vou ter que ir na prefeitura, vou ter que pedir para eles regularizarem. Isso que eu queria saber o porquê. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, esse próprio CEP que a Eletropaulo colocou nas ruas, quem passou para a Eletropaulo foi o Correio. Em nota, os Correios responderam que as situações mostradas aqui no Jornal da Gazeta vão ser apuradas por equipes da área técnica da empresa. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo anunciam implantação de rodízio de pancadões, como são conhecidos os bailes funks de rua na capital. A ideia é transformar os eventos em festas organizadas em parques e campos de futebol, com segurança e hora para começar e terminar. A prefeitura fez um mapeamento dos pancadões e descobriu que eles ocorrem a cada fim de semana em 440 pontos diferentes da capital. São festas comuns na periferia, com música alta, geralmente o funk, e que geram reclamações dos vizinhos por causa do barulho de ruas interditadas e também por causa da violência e do uso de drogas.
Só neste ano, 144 pessoas foram presas durante pancadões por envolvimento em roubo de carros, tráfico de drogas, entre outros crimes. A ideia da prefeitura, em parceria com a polícia, é transformar os pancadões em festas organizadas, com banheiros químicos, segurança e hora para terminar, no máximo à meia-noite. 11 regiões da cidade já foram definidas e em cada uma delas haverá no máximo 3 festas por mês. São em campos de futebol, são em praças, são em parques. Nós temos uma equipe de engenheiros que analisam cada um dos locais. A gente tem alguns critérios. Em primeiro lugar, locais onde tenha pouca densidade de moradia, para evitar menos transtorno para a população. Em segundo, locais que tenham condições de receber esse número de pessoas do ponto de vista técnico e do ponto de vista da análise técnica. Então, isso tem sido feito junto com os meninos. Houve interesse por parte do prefeito, Haddad, de uma colaboração maior no sentido de nós conseguirmos mais rapidez nessas informações. Então, nós já acertamos aqui, vamos ter uma comunicação mais rápida, direta às subprefeituras, à secretaria das subprefeituras, para que a resposta também seja mais rápida, para que se otimize essa atuação da Polícia Militar em prol da cidade, mesmo não sendo uma questão criminal. A partir dos locais em que haverá organização no pancadão, as demais manifestações que não aderirem a esse modelo da Prefeitura, com o apoio do Governo do Estado, as demais manifestações serão irregulares, deverão se adequar ou não poderão ocorrer. Acidente envolvendo 4 carretas deixa uma pessoa morta na rodovia Anchieta. A colisão dos veículos aconteceu no quilômetro 53 da pista sul, na região de Cubatão, por volta das 5 da manhã. Um dos caminhões carregava combustível e o outro uma carga de soja, que ficou espalhada na pista. O caminhoneiro da carreta, que levava o líquido inflamável, morreu no local. Por causa do produto inflamável, a Ecovias, concessionária que administra a via, precisou jogar serragem na pista. Depois do acidente, os motoristas enfrentaram lentidão em alguns trechos da rodovia Anchieta e da Imigrantes. Morreu hoje o policial militar que foi atropelado depois que suspeitos furaram um bloqueio policial na frente do Jockey, na zona sul da capital. O caso foi no dia 17 de março. Na ocasião, 2 veículos tentaram furar um bloqueio da Polícia Militar na Avenida Linneu de Paula Machado e dispararam contra os policiais. O PM Geraldo Volmei Siqueira tinha 30 anos, foi atingido por um dos veículos. Além do PM, o tiroteio na região do Jockey Clube deixou 3 feridos. Um pedestre foi atingido de raspão e 2 criminosos foram baleados sem gravidade. O policial sofreu traumatismo craniano e morreu nesta manhã. De acordo com a PM, os suspeitos abandonaram os carros e correram para o Jockey, onde houve uma nova troca de tiros, que terminou com 2 criminosos baleados, sendo que um deles acabou morrendo no local. Outro fugitivo foi preso sem ferimentos. Um 4º suspeito roubou um carro e conseguiu fugir. Em meio a batalhas na Justiça, o Fundo de Financiamento Estudantil de Ensino Superior, o FIES, já realizou 200 mil novas inscrições neste ano. Mas estudantes continuam encontrando problemas de cadastramento e renovação de contratos no site. As novas regras provocam confusão. Carlos tem todos os requisitos para conseguir financiar o curso de design de interiores pelas novas regras do FIES, o programa do governo federal. Ele fez mais de 450 pontos no Enem, não zerou na redação e tem baixa renda familiar. Mas na hora da matrícula, nada deu certo. Para garantir a vaga em uma instituição privada, ele fez um empréstimo no banco e com parentes. A dívida, quase R$2.000. Quando eu consegui, que passei 24 horas tentando, apareceu que estava indisponível para a faculdade. Estava dando esgotado, aliás, para a faculdade. Eu consegui no FIES, de acordo com a faculdade, eles devolvem esse valor investido, integral, e eu iria pagar o banco, né? E agora eu não sei. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do governo federal responsável pelo FIES, informou por meio de nota que a partir deste ano passou a avaliar a qualidade dos cursos. Só terão atendimento pleno do FIES aqueles cursos que tiverem nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação. Novos financiamentos para cursos com notas mais baixas dependerão de critério de distribuição regional e disponibilidade de recursos.
Para este advogado, estudantes que estão na mesma situação de Carlos têm direito ao reembolso dos valores gastos com as instituições de ensino, mesmo que tenham frequentado as aulas. Sempre procurar a universidade, fazer uma tratativa amistosa e reaver esse valor no âmbito extrajudicial. Não conseguindo esse êxito, se valer da ação cabível visando o ressarcimento. Segundo o MEC, os contratos antigos estão garantidos independentemente do curso. O prazo para a renovação termina no dia 30 de abril. Até agora, 1.400.000 contratos foram renovados e 200.000 novos financiamentos concedidos. As mudanças nas regras do FIES provocaram polêmica e uma onda de liminares na Justiça contra o Ministério da Educação. Marcos passou os últimos 4 meses em frente ao computador tentando se recadastrar no FIES e só conseguiu agora. Eu fiquei sem benefício do estudante, do bilhete único de estudante. Meu nome não estava na lista de chamada e tinha as matérias optativas que eu não pude escolher porque eu não estava matriculado. A faculdade está ciente desde um primeiro momento que esse aluno ele é beneficiário do FIES. Também não pode alegar desconhecimento como óbice a barrar o ingresso do aluno em sala de aula, em listas de chamadas e frequência. Então, o aluno que estiver nessa situação e não conseguir frequentar as aulas, ele pode sim socorrer ao judiciário, obter uma medida judicial com um pedido liminar para cursar regularmente. Em nota, o Ministério da Educação informou que está trabalhando para garantir a estabilidade no sistema informatizado do FIES. Mas caso os problemas persistirem, até o dia 30 de abril o prazo deve ser estendido. Qualquer problema com o FIES deve ser informado ao MEC pelo telefone 0800 61 6161 ou pelo site. A aprovação da presidente Dilma Rousseff despenca na pesquisa CNI-Ibope. Em dezembro, 40% dos brasileiros consideravam o governo Dilma ótimo ou bom. Agora são 12%. A avaliação regular também caiu de 32% para 23%. E o índice ruim ou péssimo subiu de 27% para 64%. O percentual dos eleitores que aprovam a maneira de governar de Dilma caiu de 52% para 19%. Os que desaprovam aumentaram de 41% para 78%. A confiança na presidente caiu de 51% para 24%. O percentual dos que não confiam subiu de 44% para 74%. O levantamento revela ainda que 14% acreditam que o segundo governo Dilma será ótimo ou bom. Para 25% será regular e 55% acham que será ruim ou péssimo. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios entre os dias 21 e 25 de março. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Mais 5 empresas serão alvo de processos administrativos da Controladoria Geral da União ligados à Operação Lava Jato. São elas: Construcap CCPS, Engenharia e Comércio, Jaraguá Equipamentos Industriais, Niplan Engenharia, NM Engenharia e Tequint Engenharia e Construções. Com essas empresas, já são 29 as investigadas na Controladoria Geral da União. A Construcap afirmou que ainda não foi notificada e se colocou à disposição das autoridades. A Tequint informou que ainda não foi notificada e vai apresentar oportunamente a sua defesa. A Niplan disse que jamais praticou qualquer ato ilícito ou irregular e que isso será comprovado. A NM Engenharia destacou que nunca foi investigada em qualquer ação relacionada à Operação Lava Jato. A Jaraguá Equipamentos ainda não se manifestou. Investigadores da Operação Zelotes acusam o Banco Safra de oferecer 28 milhões de reais para se livrar de uma dívida de 793 milhões de reais com a Receita Federal. Segundo o jornal Globo, o suborno foi negociado com conselheiros do CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. As negociações foram gravadas pela Polícia Federal com autorização judicial. A Operação Zelotes investiga 54 empresas que teriam fraudado o fisco em casos de multas que podem chegar a 19 bilhões de reais. O Banco Safra e o CAF não comentaram o assunto.
A Receita Federal não tem número exato de quantos brasileiros têm conta no exterior. Essa afirmação foi feita pelo secretário-geral da Receita Federal brasileira, Jorge Rachid, à CPI do HSBC. Rachid disse que numa análise inicial, pelo menos 100 contribuintes seriam de interesse do fisco na lista dos Swiss Leaks. Ele afirmou, entretanto, que é preciso ter acesso a informações de governos estrangeiros para fazer as investigações. O Swiss Leaks revelou o nome de milhares de correntistas que têm ou tinham contas no HSBC da Suíça. O blog do jornalista Fernando Rodrigues vem noticiando a presença de diversos brasileiros na lista, entre eles políticos, empresários, jornalistas e advogados. Ter uma conta no exterior não é crime, desde que os valores sejam declarados à Receita Federal. Um impasse numa licitação está provocando a falta de funcionários em viveiros de São Paulo. Sem essa mão de obra, as plantas podem morrer e o trabalho de pesquisa sobre algumas espécies fica comprometido. Este é o viveiro Manequinho Lopes, que fica dentro do Parque Ibirapuera. Aqui são produzidas mudas de plantas que abastecem as áreas públicas da cidade, como jardins e praças. São quase 50 mil metros quadrados, com acervo de mais de 200 espécies. Com o celular, entramos no viveiro e durante 1 hora não vimos um funcionário sequer trabalhando. As estufas estavam fechadas e os canteiros aos poucos vão sendo tomados pelo mato. O local estaria sem manutenção porque em janeiro a prefeitura encerrou o contrato com os jardineiros que cuidavam do lugar. Aqui no Parque do Carmo, na zona leste da capital, nós encontramos o viveiro assim, olha, fechado. Tem até um cadeado aqui no portão. A gente não vê também nenhum trabalhador por aqui. A informação é que eram 30 funcionários e que hoje apenas 4 cuidam da manutenção das plantas. 100 mil plantas deixaram de ser cultivadas. Tentamos uma autorização para mostrar a situação do viveiro, mas em nota a Prefeitura de São Paulo informou que eles estão em obras e que não poderia liberar a gravação. Ainda segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, há uma outra licitação em andamento e a expectativa é que a nova turma comece a fazer a manutenção a partir de maio. Mas a preocupação de quem trabalha nos viveiros é que até lá um acervo importante se perca. Eles acreditam que a falta de cuidado pode prejudicar 30 anos de pesquisas. A gente tem que lembrar que as plantas são seres vivos, né? E planta pequenininha, muda, é algo tão delicado quanto um filhotinho de cachorro. Você precisa cuidar quase o tempo todo dessas mudas, molhar, tudo mais. Se não há esse cuidado, o trabalho pode se perder inteiramente se você houver um período de seca. Tanto aquelas mudas para arborização, para ornamentação da cidade, quanto aquelas que são resultado de pesquisa, que são importantíssimas porque representam um trabalho de longo prazo. Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente afirma que as pesquisas feitas nos viveiros, incluindo as de novas espécies, não foram nem serão perdidas. A Secretaria também informou que o processo para a contratação da empresa que vai prestar os serviços de jardinagem já está em andamento. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, entende que a proposta de redução da maioridade penal não resolve os problemas de segurança pública do país. E cadeia não conserta ninguém. Aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a proposta vai ter de ser votada em 2 turnos na própria Câmara e depois no Senado para alterar a Constituição Federal. O ministro não vê problemas de constitucionalidade nesse projeto. Para Marco Aurélio, os problemas do país são outros, a começar da corrupção. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Numa das suas comissões, a Câmara aprovou a redução da maioridade penal para 16 anos. Vale lembrar, até 2014, metade desse mesmo Congresso era alvo de processo criminal. Parlamentares têm foro privilegiado, só o Supremo pode julgá-los. Se processos dormem nas gavetas, eles continuam impunes. Ao menos 47 políticos estão na lista de Janot. São suspeitos de praticar crimes, inclusive os presidentes da Câmara e Senado, que seguem jogando para a plateia. Diante de ameaça real, qualquer pessoa tem o direito, todo ele, seja como for, de defender a si, aos seus e a alguém. É humano cobrar punição diante de crimes, ainda mais se graves. Sentimento esse que se espalha com menores sendo atração cotidiana na hora do terror.
Brasil afora, a busca pela audiência a qualquer custo alardeia e magnifica crimes de menores. A sofreguidão e esse chafurdar no crime escondem a verdade dos números. Informa a Unicef. Dos 21 milhões de adolescentes do Brasil, 0,013%, ou seja, menos de meio, se envolveu em crime violento. E, ao contrário, 36,5% dos assassinados são adolescentes. Em números absolutos, só a Nigéria no mundo mata mais jovens do que o Brasil. E as polícias investigam pouco e matam muito. O país produz o quarto maior número de presos no mundo, mais de 500 mil. E a sociedade supõe que jogar jovens nas nossas masmorras resolverá o problema. Menores de 16 ocuparão os postos vagos nas ruas e crimes. Cadeias seguirão entupidas e a pergunta continuará sem resposta. Por que adolescentes estão nas ruas e no crime? O mapa da violência de 2014 revela 82 jovens são mortos a cada dia. 7 jovens de 15 a 29 anos são mortos a cada 2 horas e 77% deles são negros. Por quê? Enfiar menores na barbárie das nossas masmorras é pós-graduação na escola do crime. Eles cumprirão suas penas e adultos voltarão às ruas, a não ser que decidam não soltá-los nunca mais ou buscar a solução final que alguém, como sabemos, já buscou. Boa noite. Em meio à crise hídrica, uma boa notícia. O mês de março terminou como o mais chuvoso aqui em São Paulo desde 2006. E com o começo do outono e do mês de abril, a chuva tende a enfraquecer um pouquinho e as temperaturas se mantêm amenas pelo menos até o final da semana, quando volta a esquentar e a chover de forma mais significativa. Vamos ver os detalhes da previsão do tempo com a Mariana Armentano. As temperaturas seguem amenas amanhã no sul do Brasil e também aqui em São Paulo. Uma massa de ar seco de origem polar deixa o tempo firme desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, pegando o sul de Minas Gerais e o sul do Mato Grosso do Sul. O tempo fica firme e ensolarado também em quase todo o estado da Bahia até a Paraíba e entre o Amapá e Roraima. Nas outras áreas do país, o calor e a alta umidade do ar deixam o tempo abafado com chuvas isoladas a partir da tarde. Só nessa área em azul é que o tempo fica bastante fechado e chuvoso. O calor até diminui nessa região. A máxima amanhã não vai passar dos 28 graus em Vitória e em Belo Horizonte. Na capital paranaense ainda faz friozinho de até 23 graus. Aqui em São Paulo, a massa de ar seco ganha força sobre todo o estado e mantém o tempo firme e ensolarado, com calor à tarde e friozinho e névoa ao amanhecer, principalmente na faixa leste. A máxima vai aos 32 graus em Votuporanga, 31 em Ribeirão Preto e nas cidades do litoral o calor vai ser de 28 graus. Aqui na capital paulista a temperatura cai um pouco mais e também não chove. Só a partir de sábado é que teremos mudanças. Nessa madrugada, friozinho de 18 graus e máxima tarde de 26. Na sexta-feira, feriado, máxima de 25 graus e tempo firme. No sábado, voltam as condições de chuva e esquenta. A máxima chega aos 28 graus. No domingo, segundo os meteorologistas, há previsão de chuvas mais significativas e elas devem atingir a região dos reservatórios. A epidemia de dengue começa a dar uma trégua em São Paulo. Mesmo assim, a situação ainda é crítica. Mais de 100 mil pessoas contraíram a doença este ano no estado. Na zona norte da capital, cidade de São Paulo, a área com maior incidência de transmissão, a prefeitura montou uma tenda para atender os pacientes. Só que ela ainda nem foi inaugurada e já foi alvo de vandalismo. Na Brasilândia, na zona norte, a situação ainda é grave. Quase metade dos casos de dengue na cidade de São Paulo está concentrada aqui. Uma das 2 mortes pela doença na capital foi registrada no bairro. Então eu peguei, fiquei todo doído, todo quebrado, não podia me levantar, dor nos ossos, dor nas pernas. Para atender a tantos pacientes, a prefeitura montou essa tenda. Apesar de ainda não ter sido inaugurada, já foi alvo de vandalismo e apareceu rasgada. O município prometeu consertar e colocar segurança 24 horas. Enquanto isso, o atendimento é feito apenas no posto de saúde. Aí dentro tá cheio de gente.
Um dengue, um monte de gente. Tô com medo, né? Porque eu não sei o que é, mas aí vou fazer um exame lá na Elise Maria, que aqui não tem quem faz o exame para poder fazer, né? O momento ainda é de crise, com mais de 100 mil pessoas com dengue em São Paulo, mas a doença começa a apresentar os primeiros sinais de trégua, graças ao fim do período chuvoso e início do clima seco. Segundo a Secretaria de Saúde, março já apresentou quase metade do número de casos registrado em fevereiro, o auge do problema. Em fevereiro, foram mais de 47 mil casos. Em março, os registros caíram para 22 mil. Infectologistas explicam que a dengue é cíclica e está diretamente ligada à quantidade de água parada. Foco do mosquito transmissor é Aedes aegypti. O tempo de vida da fêmea é de até 60 dias. Por isso, embora a proliferação costume ser nos 3 primeiros meses do ano, a previsão é que novos casos surjam até maio. Nesta farmácia da Brasilândia, onde trabalha o Ari, a venda de repelente disparou. Agora está mais ou menos na base de uns 20 pelo menos por dia. Porque antes saía quando o pessoal ia viajar, ia para sítio, essas coisas, usar como só um repelente comum. Agora, como está tendo esse problema da dengue, agora é constantemente. A partir de hoje, as empresas só poderão fazer a comunicação de dispensa de trabalhadores e preencher o requerimento do seguro-desemprego pela internet. Antes, as companhias preenchiam formulários em papel que eram entregues pelo trabalhador na hora de pedir o benefício. De acordo com o Ministério do Trabalho, o sistema agiliza o atendimento aos trabalhadores. Neste ano, o governo federal alterou as regras do seguro-desemprego. Agora, para fazer o primeiro pedido, o empregado deve ter pelo menos 1 ano e meio de carteira assinada na empresa. Balança comercial brasileira teve em março o primeiro saldo positivo do ano. No mês passado, as exportações superaram as importações em 458 milhões de dólares. Já a produção industrial não manteve a retomada de janeiro e, segundo o IBGE, caiu 0,9% em fevereiro. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a produção recuou muito, 9,1%, a maior queda desde julho de 2009. Vamos então ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vamos tomar uma cerveja? Vamos, mas menos. As coisas andam tão complicadas que até a produção de cerveja diminuiu. No primeiro trimestre deste ano, caiu 4% em relação a janeiro-março do ano passado. Parece pouco? De 2002 até 2012, a fabricação da bebida nacional favorita só crescia, em média, 6% ao ano. Em 2013, deu uma caidinha, quase ficou no 0 a 0. Foi um ano em que o preço da bebida subiu muito. Mas mesmo em 2014, que foi fraco para a economia, a produção de cerveja cresceu quase 5%. Quer dizer que estamos todos apertando o cinto, fechando a carteira até na hora de relaxar. A produção de refrigerantes, então, caiu ainda mais que a de cerveja, baixou 5,5% no trimestre. A queda da produção de cerveja não é apenas um sintoma de que as coisas não vão nada bem. É também um problema para quem trabalha nessa área. A produção e distribuição de cerveja emprega mais de 1.700.000 pessoas no país. Em termos de emprego, produção e impostos, é coisa séria. E a coisa está séria para o restante da indústria também. Como a gente acabou de ver, a produção industrial diminuiu 4% nos últimos 12 meses. A produção de fevereiro foi 9% menor que a de fevereiro de 2014. Tem mais, o emplacamento de carros, segundo uma estimativa publicada na Folha de São Paulo, caiu 17% no trimestre. Hoje, a Confederação Nacional do Comércio soltou a projeção do crescimento do número de empregos para este ano nas lojas. 0. Sim, 0. O nível de confiança do consumidor é o mais baixo desde 2005. Pode ser até o mais baixo em muito mais tempo, mas essa pesquisa só começou a ser realizada faz uma década pela Fundação Getúlio Vargas. Também aumentou o número de pessoas que dizem estar mais difícil arrumar emprego. Um dos setores que mais demite é a construção civil, pois, além de tudo, o governo está sem dinheiro. Até agora, neste ano, cortou mais de 30% da despesa com investimentos em obras. Além do mais, o governo atrasa pagamentos e as empreiteiras envolvidas no caso Lava Jato estão sem crédito, que está interrompendo até obras para as Olimpíadas. Está difícil. Se não der para cerveja, pelo menos talvez seja bom tomar um chá de camomila. Boa noite. E o governo federal anuncia que 56 cidades do Nordeste estão em colapso hídrico. No Rio de Janeiro e em São Paulo, mesmo com as recentes chuvas, o nível dos reservatórios continua abaixo da média.
Ao apresentar os dados no Palácio do Planalto, o ministro de Integração Nacional, Gilberto Ock, disse que a situação pode se agravar. São 56 cidades hoje em colapso. Mas como a situação está se ampliando, o governo federal pediu o levantamento a todos os estados e nós podemos chegar, dentro de uma avaliação, a 105 cidades que ou estão em colapso ou que poderão estar em colapso se não chover. Ock informou que mais de 6.000 carros-pipa têm fornecido água para a região. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que mesmo com as chuvas recentes, a recuperação do sistema vai ser parcial. A ministra explicou que o governo elabora um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. Como que nós nos preparamos na agricultura, geração de energia, oferta de água para abastecimento e irrigação, tá? Então, existe sim um trabalho sendo feito no governo há 2 anos. Falta água também na Califórnia. Lá, o governador impôs restrições ao consumo de água pela primeira vez na história do estado. O objetivo do racionamento é reduzir o consumo em 25%. O nível d'água no estado é o mais baixo em 65 anos. Os reservatórios têm água só para 1 ano. Além de medidas para reduzir o consumo, o governador Jerry Brown aumentou o preço para desestimular o uso excessivo de água. O estado da Califórnia tem 38 milhões de habitantes e produto interno bruto maior que o do Brasil. Se fosse um país, seria a 7ª economia do mundo, deixando o Brasil em 8º. Já há muito tempo, um estudo da ONU mostrou que quase 3 bilhões de pessoas, ou 45% da população mundial, vão ficar sem água a partir de 2025, ou seja, daqui a 10 anos. É muito fácil perceber que só vai faltar água porque sobrou ganância e faltou planejamento no planeta inteiro. A população humana triplicou nos últimos 50 anos e aumentou em 6 vezes o consumo d'água. A nossa cobertura de florestas diminuiu drasticamente, mudou regimes de chuva e o volume dos rios. Enquanto isso, tem gente que ganha dinheiro nas bolsas de São Paulo e Wall Street com uma empresa que não entrega água e só entrega lucro para uma minoria. De 2002 a 2012, as ações da Sabesp tiveram 601% de valorização na Bolsa de Nova York. Uma greve mundial que mistura funcionários de lanchonetes fast food e de lojas de departamento com cuidadores de idosos e babás vai ter também adesão de trabalhadores brasileiros. A paralisação está marcada para o próximo dia 15, em 200 cidades de 35 países, para exigir mais salário e melhores condições de trabalho. Esse movimento começou há pouco mais de 2 anos nos Estados Unidos, quando 200 empregados do McDonald's e outras lanchonetes se uniram numa greve em Nova York. Aos poucos, várias cidades aderiram a essas paralisações. Os organizadores da greve aqui em São Paulo esperam reunir 2.000 trabalhadores na Avenida Paulista no dia 15. Há manifestações confirmadas também em Belo Horizonte e em Brasília. E os operários da fábrica da Forte de Taubaté, no interior de São Paulo, fizeram uma paralisação hoje após a empresa ter anunciado a demissão de 137 trabalhadores. Os demitidos já estavam afastados temporariamente da fábrica no chamado regime de layoff havia 8 meses. O Sindicato dos Metalúrgicos da região informou que uma Assembleia Geral está marcada para a próxima terça-feira. A resistência às duras medidas do ajuste fiscal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Na defesa do ajuste fiscal, o governo Dilma destaca que para reequilibrar contas públicas, o governo corta na própria carne. Eu entrevisto o relator, um dos relatores do ajuste fiscal, o deputado federal Carlos Zaratini, petista histórico, que já foi vereador, deputado estadual e também secretário municipal dos transportes da capital paulista. Muito obrigada por estar conosco. E apesar do apelo da presidente Dilma para a aprovação das medidas do ajuste fiscal, há uma resistência muito grande lá na Câmara Federal, em especial até a bancada petista, né, resiste ao amargor dessas medidas. O PT vai deixar a presidente na mão numa hora dessa? Não, com certeza nós vamos trabalhar pela aprovação das principais questões que estão nas medidas provisórias. Nós vamos buscar corrigir as regras de acesso a determinados direitos trabalhistas, particularmente a pensão por morte, o seguro defeso, que é pago aos pescadores
em época em que não pode ser realizada a pesca, e também o salário-desemprego. As regras de acesso que existem a esses principais benefícios que existem hoje na Previdência ou em outros benefícios trabalhistas, elas têm que ser readaptadas, exatamente porque muitas vezes pessoas que não têm direito completamente a esses benefícios acabam usufruindo. Não que façam algo ilegal, mas são regras que permitem uma brecha muito grande e, portanto, nós vamos trabalhar para que seja fechada. Por quê? Mas aí, deputado, tem um pequeno detalhe, que são os 18 bilhões que a presidente está convicta que ela poderá deixar de perder, né, na economia, com esses cortes aos quais o senhor se refere e onde há resistência lá na Câmara Federal. O que é que vai ser apresentado como contraproposta para que tenha uma compensação nessa perda? Veja bem, nós vamos trabalhar, primeiro, alguns benefícios, por exemplo, a pensão por morte, onde a medida provisória prevê uma redução das pensões, dependendo do número de filhos, né, nós vamos discutir melhor com o governo, porque nós não achamos justo que se reduza o valor das pensões. Ao mesmo tempo, nós queremos restringir. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa contribuir uma única contribuição e com apenas um mês de casamento e vier a falecer, a pensionista ou o pensionista acaba recebendo pelo resto da sua vida aquele benefício. Então, nós queremos discutir melhor a restrição ao acesso desse benefício, mas ao mesmo tempo nós não queremos prejudicar a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que têm direito ao benefício da pensão por morte ou ao salário-desemprego ou ao seguro-defeso, que são os três principais que estão em discussão. Agora, que expectativa nós devemos ter sobre a conclusão desse processo? A votação das medidas que compõem o ajuste fiscal deve começar agora em abril. Até quando o senhor acha que vai isso? Nós prevemos que na semana que vem a gente vai realizar audiências públicas com sindicalistas, técnicos do governo, ministros e técnicos especializados em previdência. Na outra semana, a gente espera lá pelo dia 15 de abril votar na comissão especial. E aí, em mais 25, 30 dias, a gente votar na Câmara e no Senado. Então, nós acreditamos que até o final de abril, até o final de maio, a gente já tenha votado essas duas medidas provisórias. Vamos falar do PT agora. O momento atual é difícil do PT, por todas as razões. Pelo enfrentamento da presidente Dilma, né, que é do PT, e por esse enfrentamento político, as dificuldades da economia, as denúncias de corrupção nesse escândalo da Petrobras, que envolve também nomes do PT, e algumas atitudes de petistas históricos, como o senhor. Né? Nomes importantes do partido que entendem que o partido tem que mudar, que as pessoas que estão sendo acusadas, inclusive o Vacari, que já é réu, que tem que pedir licença, tem que se afastar, que o partido tem que se reinventar. Eu estou repetindo termos usados por parceiros seus de partido. E o próprio Frei Beto, né, que acha que o PT tem que voltar às origens e aquela relação com os movimentos sociais para aí sim conquistar a governabilidade, para não se tornar um arremedo de PMDB. Como é que o senhor vê essa situação? Maria Lídia, o PT sem dúvida tem que se rediscutir, tem que se reinventar, tem que aprofundar a sua relação com os movimentos sociais, tem que se aproximar mais da população e restabelecer a sua liderança nos setores mais pobres do povo, dos trabalhadores. Ele tem que restabelecer isso. Mas o problema da corrupção não atinge só o PT. Você veja os partidos como o Partido Progressista, o PMDB, que estão na Operação Lava Jato, partidos da oposição. Agora saiu ontem Demóstenes Torres denunciando o Caiado, o presidente do DEM, o Agripino, denunciado por corrupção no Rio Grande do Norte. O que não alivia para o PT nada, não alivia, né? Eu só quero chegar à seguinte conclusão. O problema hoje
é da classe política de forma geral, dos partidos políticos de forma geral. Nós precisamos rediscutir o financiamento da política no Brasil. Não só o financiamento das eleições, o financiamento da atividade política, porque nós precisamos separar a atividade política dos interesses das empresas, principalmente das grandes empresas. Bom, quanto a isso, eu acho que até há um consenso nessa questão. Infelizmente não há. De necessidade da reforma política, sim. dessa revisão. Não, isso a maioria hoje ainda dos partidos ainda prefere manter o financiamento das empresas privadas. E é isso que a gente quer discutir na reforma política. Nós queremos aprofundar. Nós precisamos, primeiro, campanhas mais baratas, uma política feita de forma mais barata e, ao mesmo tempo, a separação entre a atividade política e as grandes empresas. Isso envolve, inclusive, uma questão moral e ética, pessoal e coletiva. Porque essa promiscuidade do público com o privado envolve uma ética pessoal também de quem entra nessa. Então, eu nem estou colocando isso em discussão agora. O que eu estou querendo, já que o senhor é um petista tão importante, de tanto tempo e com uma intensa e densa vida pública, é isso. O que disse Frei Beto, por exemplo, que é necessário que o PT volte às origens. Isso é factível? Esse caminho tem volta? Ou o PT, considerando toda essa conjuntura, tudo que o senhor falou aqui, né, desse complexo que envolve partidos políticos brasileiros, inclusive o seu partido. É esse o caminho que o PT deve seguir? Voltar às suas origens, empunhar a bandeira da ética e da justiça social? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que defender a ética e o nosso partido, veja você, e o nosso governo, quem fortaleceu a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, quem fez a lei anticorrupção, quem fez a lei de combate à lavagem de dinheiro, fomos nós. Foi o Partido dos Trabalhadores. E nós temos que continuar empunhando essa bandeira e aprofundar essa bandeira. E, ao mesmo tempo, nós temos que retomar as bandeiras de defesa dos interesses da maioria do povo, dos trabalhadores, do campo, da cidade e liderar esse processo de transformações que o país precisa para continuar se desenvolvendo de forma democrática e soberana e livre. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você. Uma boa noite. Obrigado aos ouvintes. Estela. A Petrobras fechou o contrato de financiamento de 3,5 bilhões de dólares com o Banco de Desenvolvimento da China. É o primeiro contrato de um acordo de cooperação que vai até 2016. O financiamento chinês chega num momento de crise na companhia, que não divulgou o balanço de 2014 até agora, porque ainda está calculando as perdas causadas pelas denúncias de corrupção. O anúncio do financiamento chinês fez o preço das ações da Petrobras subir mais de 5% e puxou o índice Bovespa, que fechou com alta de 2,3%. O dólar inicia abril em queda no primeiro dia sem intervenção do Banco Central. A moeda americana fechou a quarta-feira cotada a R$ 3,17. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa a queda da popularidade da presidente Dilma. Certos adágios populares são de uma precisão extraordinária. O mais irônico e cruel é o que diz que para baixo todo santo ajuda. Dilma Rousseff continua ladeira abaixo, informa o Ibope divulgado hoje pela CNI. O governo da presidente Dilma é aprovado por apenas 12% dos entrevistados. E o que não falta na cena política é Santos querendo empurrar a presidente ladeira abaixo. Sobretudo os Santos do Pauoco, que integram o consórcio partidário que deveria dar apoio à presidente no Congresso Nacional. Os assessores mais próximos da presidente Dilma dizem que essa conjuntura ruim é temporária e que o ajuste fiscal vai trazer de volta a bonança. Lula sustenta que, também em 2003, primeiro ano da sua gestão, ele teve que administrar uma política de cintos apertados e que sofreu críticas e teve queda na popularidade. Tudo isso é mais ou menos verdadeiro, mas há uma diferença fundamental. Lula sucedeu a Fernando Henrique, que era um rival político. Dilma sucedeu a si mesma. Generalizou-se entre os brasileiros a impressão de estelionato eleitoral. Segundo o Ibope, 74% dos brasileiros não confiam em Dilma Rousseff. Dilma chegou ao desfiladeiro sozinha, caminhando com os próprios pés. Para subir, ela precisa da incômoda ajuda de Joaquim Levy, o tucano que ela recrutou no Bradesco para atuar como ministro da Fazenda do seu segundo mandato. Quem conhece Dilma Rousseff diz que ela está incomodada.
Quem conhece muito Dilma Rousseff tem dúvidas sobre o sangue frio, a capacidade da presidente de autocontrole na temporada de ajuste. Esses que conhecem muito a presidente se perguntam: a que temperatura vai ferver Dilma Rousseff? É essa a grande dúvida nacional. Boa noite. Vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. 2 times brasileiros entram logo mais em campo hoje pela Libertadores da América, hein, Celso? E um deles joga daqui a pouquinho, é o São Paulo, que enfrenta o São Lourenço no estádio Novo Gasômetro, em Buenos Aires. Um pouco mais tarde, às 10 da noite, o Corinthians recebe o Danúbio do Uruguai na Arena Itaquera. E se vencer, já pode assegurar classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores. Liderando o chamado Grupo da Morte, o Corinthians enfrenta hoje à noite em casa o Danúbio, que sem nenhum ponto somado até aqui, está praticamente eliminado da Copa Libertadores da América. Mas experimente falar para o técnico Tite que hoje o Timão vai ter uma molezinha pela frente. Quem tem uma experiência maior no futebol sabe que as coisas não são assim. E não é discurso de técnico. Não é discurso de técnico. É assim, repetir desempenho no mais alto padrão, com um grau de responsabilidade muito grande, num jogo decisivo. A cautela respeitosa com os adversários não implica em Tite saber que o Corinthians está perto de conquistar uma vaga para a próxima fase da Libertadores. E para ele, tudo está sob controle, tudo dentro do planejado. Até a condição física do elenco, que nos últimos dias disputou 4 partidas, não preocupa. A partida dessa noite contra o Danúbio será a 100ª do Corinthians na história da Copa Libertadores da América. E escolher a mais emocionante e a mais importante de todas elas não é uma tarefa tão simples assim. Pelos relatos das pessoas que têm falado, tem um misto de extrema satisfação, orgulho, alegria, com uma parcela de show Libertadores, que era o Fantasminha. É o Fantasminha, eu acho que conviveu com o Fantasminha que estava do lado. Afastou o Fantasminha de que não ganhava Libertadores. O Tite está feliz da vida, né? Tá. Ele pegou um rabo de foguete, primeiro porque estava voltando ao time e se cria aquela expectativa de que ele vai ser o velho Tite que ganhou o Mundial e ganhou o Libertadores. Tá. E num mata-mata logo de cara na Libertadores, sem tempo de preparação, sem nada. E saiu super bem. Saiu super bem. O Corinthians tem o melhor começo de temporada de todos os grandes e deve mesmo hoje confirmar a classificação, porque o Danúbio, apesar de ser campeão uruguaio, é o mais fraco do time e está praticamente eliminado. Hoje pedreira mesmo é para o São Paulo, São né? Paulo. São Paulo porque pega um São Lourenço que ainda tem chance de classificação. Vai joga em casa. E nem... Pois é, com o apoio da torcida. Quando o Corinthians jogou lá, os portões estavam fechados, parecia jogo treino. Tá. Nesse caso, não. Na torcida argentina, a gente sabe da importância dela, do apoio que dá, e com isso os jogadores crescem. Então, o São Lourenço vai oferecer muitas dificuldades para o São Paulo, que não vive um bom momento, né? O momento é de crise, é de pressão. Então, o São Paulo vai ter que jogar muito mais do que tem jogado para voltar de lá com pelo menos um ponto na bagagem. E o Ganso vai ter que correr o que ele não correu nas últimas... Se o Muricy escalar. Se for escalado. Se for escalado. Tá Havia essa dúvida. Tá Vamos ver agora. O jogo começa daqui a pouquinho, logo a gente mais. vai poder checar. E tem novidade no Palmeiras, né, Celso? Tem sim. O Palmeiras não para de contratar. Hoje apresentou o 20º reforço para a temporada. Trata-se do lateral Egídio, que após passagem rapidíssima pela Ucrânia, retorna ao Brasil, onde foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Quem achava que 19 reforços estavam de bom tamanho... Opa, olha aí, chegou mais um. É o lateral Egídio, que foi contratado para ocupar a vaga deixada por João Paulo, que se machucou. Logo na chegada já deu para saber que a concorrência não será fácil. Eu sei que a disputa ali pela lateral também vai ser grande, que tem grandes jogadores. Infelizmente o João Paulo machucou, tem o Zé Roberto, tem o Vitor Luiz, né? Mas eu venho para disputar a vaga, der a oportunidade para me jogar, vou dar o meu melhor em prol do Palmeiras. Meu pensamento agora somente é o Palmeiras e jogar bola. Egídio ficou apenas 3 meses na Ucrânia. Segundo ele mesmo, não recebeu sequer R$1 de salário. E isso, claro, irritou o jogador. Nada. Como na moeda deles lá fala lá, nenhuma grivna. Foi frustrante para mim ter ido para lá. Que estava num grande time aqui no Brasil, por tudo que de ser campeão, de ser o melhor da posição,
Então eu abri mão daqui do Brasil, de onde eu estava super bem, para ir para lá e passar dificuldade. Egídio chega como 20º reforço para 2015, mas a documentação ainda não chegou do exterior. E a estreia deve ficar apenas para o segundo semestre. É bom esse Egídio, Celso? Bom, ano passado foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Ganhou o prêmio, inclusive, aqui da TV Gazeta, o prêmio Troféu Mesa Redonda. O Palmeiras está montando um time forte. Um belo time, sem dúvida. Quase caiu para a segunda divisão no ano passado e agora está montando um time para ser campeão. Se não esse ano, provavelmente ano que vem. O trabalho está sendo muito bem feito. E tem o sócio torcedor também, que permite uma arrecadação recorde ao clube. É uma fonte de receita que outros clubes, por exemplo, ainda não descobriram. Tá. A construtora OAS, investigada na Operação Lava Jato, pôs à venda 2 estádios da Copa do Mundo, 2 estádios que ela administra. A OAS colocou 100% das ações da Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, e 50% da Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, à venda. A construtora afirma que restringirá suas atividades à construção pesada. A Arena das Dunas custou 423 milhões de reais e a Fonte Nova 689 milhões. Sobre a Arena das Dunas, o governo do Rio Grande do Norte disse que até ontem à noite não havia sido informado da venda. Houve uma parceria pública-privada entre a construtora e o governo para a construção do estádio. Em entrevista a uma TV local, o procurador-geral do estado disse que, por se tratar de um bem público, a arena não pode ser vendida ou penhorada, mas que há brechas para negociação. Sempre tem um jeitinho. Deve ser facinho num país com a economia como está o Brasil, vender um estádio, né? Uma coisa simples. Estádio do Copa do Mundo. Obrigado, Celso. Tivemos alguns amistosos aí durante a semana, vamos falar sobre eles? Pode falar. Vamos falar? Fica à vontade. São amistosos que movimentaram os gramados ao redor do mundo e a gente destaca os clássicos entre Itália, Inglaterra e a Holanda e a Espanha. Vamos conferir os gols dessas e outras partidas. Nos Estados Unidos, o México venceu o Paraguai pelo placar mínimo graças a este gol de voadora de Eduardo Herrera. O atacante teve que se esticar inteiro para chegar na bola, o suficiente para marcar o gol da vitória mexicana, 1-0. Ainda em solo americano, a Argentina sofreu um pouco, mas conseguiu bater a seleção do Equador. Kun Agüero abriu o placar de cabeça. Bolanhos aproveitou o leve desvio na zaga e deixou tudo igual, 1-1. Coube então a Javier Pastore, em posição legal, fazer o gol da vitória dos argentinos. Final 2-1. Em Turim, a Itália recebeu a Inglaterra e saiu na frente do marcador graças a essa cabeçada certeira de Graziano Pelé. Mas o English Team empatou a partida no segundo tempo com Townsend. Final, Itália 1, Inglaterra também 1. Na Amsterdã Arena, na Holanda, encarou a Espanha. Sneijder levantou na área e o zagueiro Vri fez 1-0 para a Laranja. Ainda no primeiro tempo, Klaassen precisou de 2 tentativas para marcar o segundo do time da casa. E foi só, Holanda 2, Espanha 0. Suécia e Irã se enfrentaram na Friends Arena e os suecos saíram em vantagem com Ibrahimovic de cabeça. O segundo do time amarelo veio com Berg, aproveitando o passe do próprio Ibrahimovic. O Irã chegou a esboçar uma reação com Nekunan, cobrando pênalti. Mas a Suécia não deu brecha para o adversário e Toivonen tratou de anotar o terceiro dos donos da casa. Suécia 3, Irã 1. Em Zurique, Brekci cobrou falta com categoria e abriu a contagem para os Estados Unidos diante da Suíça. Já no final do jogo, os suíços chegaram à igualdade com o Valentin Stoker. E ficou nisso. Suíça 1, Estados Unidos também 1. É só por hoje. Agora acabou, né? Agora acabou. Amanhã tem mais. Tá bom, obrigado, Celso. Até mais. Estela. Imagens feitas da Estação Espacial Internacional mostram um super tufão que está a caminho das Filipinas. O funil do tufão Maysak é visto sobre o Oceano Pacífico nas imagens feitas pela astronauta italiana Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia. Ontem, o fenômeno foi elevado à categoria de super tufão na ilha de Guam, mas deve chegar às Filipinas com menos força no fim de semana. Ainda assim, as autoridades estão em alerta com a segurança dos moradores e turistas que já começaram a viajar para o norte no feriado da Páscoa.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Você já sabe, essas foram as nossas principais notícias de hoje. A aprovação do governo Dilma despenca para 12% na pesquisa Ibope e 74% não confiam na presidente. Algumas áreas de São Paulo estão até hoje sem CEP e os moradores sofrem para receber uma simples correspondência. Acidente envolvendo 4 carretas deixa uma pessoa morta e interdita a via Anchieta. O governo federal diz que 56 cidades do Nordeste estão em colapso hídrico. A situação aqui em São Paulo continua crítica. Balança comercial registra o primeiro superávit do ano, mas a produção industrial tem a maior queda em quase 5 anos. Ações da Petrobras sobem depois do anúncio de financiamento bilionário de banco chinês. Estudantes ainda encontram problemas de cadastramento e renovação de contratos no FIES. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, Zé Armando Vanucci visita um evento em homenagem às mulheres da mídia no Todo Seu.